Caramelo latiu forte quando viu seus filhotes pendurados, até que uma idosa fez algo inacreditável. Imagine um cachorro caramelo latindo com força no meio da praça de uma vila tranquila do interior nordestino. Os moradores pararam o que estavam fazendo. Tonho, como seria chamado depois, corria em desespero em direção à cerca da antiga escola abandonada. Lá, seus filhotes estavam pendurados em panos improvisados, como se fossem bonecas. Um grupo de crianças, sem maldade, apenas brincava com o que tinham visto num teatro itinerante. Mas foi o que aconteceu em seguida que ninguém esperava. Uma idosa, calada, que há anos vivia reclusa em sua casa amarela de portas sempre fechadas, atravessou a praça com uma firmeza que ninguém via há tempos. Ela desamarrou os filhotes um por um, acalmou o cachorro apenas com um gesto e levou todos para dentro de sua casa. Aquilo foi só o começo de uma história que mudaria a vida dela, de Tonho, e da vila inteira. Curte o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa história emocionante que vai aquecer seu coração. O sol já começava a subir com força sobre o céu claro do pequeno vilarejo de São Raimundo do Norte. Era uma manhã comum de primavera. As flores de bougainville desciam em cascata sobre os muros baixos, e o cheiro de café passado no pano se misturava ao aroma doce do bolo de milho recém-saído do forno. As senhoras varriam suas calçadas com vassouras de palha e os sinos da igreja tocaram 7 vezes, marcando o começo do dia. A praça central, onde tudo de importante acontecia, ainda estava meio adormecida. Um grupo de crianças brincava nos fundos da antiga escola municipal, hoje desativada e esquecida, seus portões sempre entreabertos e suas janelas semi-quebradas. Era ali que os pequenos improvisavam peças de teatro, cabanas com lençóis imundos que só eles entendiam. Naquela manhã, resolveram pendurar panos no varal velho que ainda restava no fundo do pátio. Em cada pano, colocaram um dos filhotes do cachorro caramelo que vivia rondando as redondezas. Amarraram nós frouxos, acreditando que estavam brincando de casinha com bonecas de verdade. Riam, corriam, cantavam, achando tudo aquilo uma diversão inocente. O que ninguém esperava era que, a poucos metros dali, Tonho, de como só mais tarde seria chamado, e observava tudo com olhos atentos, corpo tenso, e um faro que reconhecia cada gesto ameaçador. Ele não entendia a brincadeira, só enxergava perigo. Seus filhotes estavam presos, pendurados, vulneráveis. Num impulso desesperado, ele atravessou a praça aos pulos, latindo alto, forte, grave, como nunca antes. Os pombos voaram assustados do coreto. As conversas cessaram. O padeiro largou o cesto de pães e a costureira deixou cair o rolo de linha. Tonho corria como um raio, patas rápidas, olhos arregalados, farejando o medo. As crianças se assustaram. Algumas correram. Outras ficaram paralisadas. O cachorro avançou, pulando contra a cerca, tentando entrar. Sua língua pendia para o lado, o focinho sujo de terra. Seus latidos ecoavam como alertas. A imagem era impactante. Alguns moradores já se aproximavam, tentando entender o que acontecia. Foi então que, como se vinda de outro tempo, surgiu Dona Yaya. Ninguém a via há semanas. Morava na casa amarela com janelas azuis no final da rua do mercado, cercada por plantas altas e um portão enferrujado que só se abria para o carteiro. Antiga professora da vila, afastou-se do convívio social há anos, depois que a vida lhe tirou a alegria sem avisar. Desde então, sua rotina era silenciosa, e sua presença, quase uma lenda. Mas ali estava ela. Cabelos brancos presos num coque firme, vestido de algodão florido, chinelos gastos. Atravessou a praça sem dizer uma palavra, olhando direto para a cena diante dela. Abriu o portão da escola com força surpreendente para sua idade. As dobradiças rangeram alto. As crianças, caladas, recuaram. Tonho parou de latir por um instante. Observava com olhos fundos a mulher que se aproximava dos filhotes com calma e precisão. Ela desatou cada pano com mãos firmes. Pegava os filhotes com cuidado, um a um, os colocava junto ao peito e sussurrava algo que ninguém ouvia. Tonho olhava fixo, os pelos da nuca ainda eriçados, o rabo hesitante.
Quando todos os filhotes estavam no chão, ela se agachou, olhou diretamente para Tonho e estendeu a mão. Um silêncio absoluto tomou conta da praça. Ele hesitou. Deu um passo. Depois outro. O olhar não deixava o dela. Finalmente, com o corpo ainda tenso, aproximou-se, farejou a palma da mão e, num gesto quase imperceptível, encostou o focinho nela. Dona Yaya se levantou devagar e, sem dizer uma palavra, saiu andando, com os filhotes atrás e Tonho logo atrás deles. Cruzou a praça como uma matriarca em procissão. E, como se fosse um comando mudo, todos se abriram para ela passar. Ninguém entendeu nada. Nos dias seguintes, a casa da Dona Yaya virou ponto de fofoca, mistério e curiosidade. As crianças passavam de bicicleta só para tentar espiar por entre as frestas do portão. Algumas vizinhas juravam ter ouvido latidos e choros de filhotes vindos do quintal. Outras diziam que a professora tinha enlouquecido e se cercado de cães. Mas o que ninguém podia negar era o que viram naquela manhã: Dona Yaya acolher o cachorro de rua e seus filhotes como se fossem seus. Enquanto isso, Tonho, o caramelo, sentia pela primeira vez em muito tempo o cheiro de segurança. O quintal era amplo, com sombra de cajueiros e pés de goiaba. Havia potes com água fresca e panos dobrados formando pequenas camas improvisadas. Ele ainda rosnava de vez em quando, especialmente quando ouvia passos na calçada, mas algo dentro dele começava a mudar. O medo dava espaço a outra coisa. Uma sensação que ele mal reconhecia, mas que o fazia relaxar sob o sol do fim da tarde. Dona Yaya não falava com ninguém, mas dentro da casa, falava com os cães. Chamava Tonho de o rapaz valente, ria quando os filhotes se embolavam uns nos outros, e assoviava enquanto lavava os pratos. Algo nela também mudava. O tempo já não parecia tão pesado. O silêncio da casa, que antes doía, agora era preenchido com respiração, patinhas correndo e roncos leves de sono bom. Na vila, crescia o burburinho. Algumas mães começaram a reclamar. Diziam que a casa estava virando abrigo de cachorro e que as crianças poderiam pegar doenças. Outras, no entanto, viam naquela atitude algo bonito, uma ternura esquecida que fazia falta. A presidente da Associação de Moradores pediu uma reunião. Queria saber o que estava acontecendo, se era seguro, se era permitido. Mas Dona Yaya não apareceu na reunião. Preferiu ficar no quintal, colhendo mangas que caíam maduras do pé. Ela sabia que aquilo não duraria muito. Sabia que o mundo lá fora teria opiniões, regras, julgamentos. Mas, por ora, ela escolhia o silêncio e o instinto. Assim como Tonho havia escolhido confiar nela. Naquela noite, enquanto o vento soprava leve e o céu se enchia de estrelas, Tonho dormiu com os filhotes em volta, o corpo encostado no batente da porta da cozinha, como quem guarda a entrada de casa. Dona Yaya, sentada na cadeira de balanço, olhava tudo em silêncio, sentindo algo quente no peito que não sentia há muitos anos. E a vila, embora não entendesse, começava a perceber que algo importante havia mudado ali. Na manhã seguinte, antes mesmo do sino da igreja tocar, os primeiros raios de sol já encontravam Tonho deitado junto ao tronco do cajueiro, com os olhos semicerrados e os ouvidos atentos. Os filhotes dormiam empilhados sobre um tapete velho que Dona Yaya estendera perto da cozinha. Era cedo ainda, mas o cheiro de café com rapadura e bolo de fubá começava a se espalhar pela casa e pelo quintal. Dona Yaya mantinha os hábitos antigos. Mesmo com a idade, acordava cedo, tomava banho de cuia no banheiro do fundo, colocava o vestido de algodão e amarrava o coque com o mesmo pente de madeira que guardava desde os tempos de professora. A diferença agora era o cuidado com os cães. Trocava a água dos potes, misturava restos de arroz com fígado cozido, falava sozinha enquanto distribuía a comida, como quem conversa com velhos conhecidos. E talvez fosse exatamente isso. Tonho, embora ainda desconfiado, já não rosnava para cada barulho que vinha da rua. Observava a Dona Yaya com olhos mais calmos. Passava o focinho nas mãos dela, seguia os passos dela como sombra. Ela já sabia distinguir cada um dos filhotes. O mais gordinho, que sempre dormia por último, foi apelidado de Biscoito. O mais agitado, que vivia tentando escalar os vasos de planta,
virou faísca. Os nomes iam surgindo naturalmente, como se sempre tivessem pertencido àquela casa. Lá fora, a vila seguia com sua rotina. Mas a casa de Dona Yaya virou assunto permanente na venda, na missa, no salão da Zefinha. Uns diziam que ela tinha voltado a ser quem era, outros acreditavam que havia enlouquecido de vez. A verdade é que ninguém conseguia ignorar a mudança. As crianças que antes temiam o cachorro agora espiavam pela cerca, deixando pedaços de pão seco na calçada e tentando chamar os filhotes pelo nome. Tonho ainda mantinha o olhar firme, mas já não avançava. Dona Yaya, vez ou outra, deixava os pequenos se aproximarem. Sob sua vigilância, claro. No fim daquela semana, algo inesperado aconteceu. Um grupo da associação de moradores apareceu no portão da casa. Entre eles estava Lourdinha, a presidente da associação, e mais dois senhores que nunca foram muito simpáticos com animais. Dona Yaya, que varria folhas no quintal, ouviu os chamados e se aproximou lentamente, mantendo-se atrás do portão. Os filhotes correram até os pés dela e Tonho, atento, manteve-se ao lado. Lourdinha pediu para conversar. Com palavras medidas, explicou que algumas mães estavam preocupadas com a saúde das crianças, que havia comentários sobre barulho e higiene, e que a prefeitura estava cogitando medidas. Dona Yaya ouviu tudo em silêncio. Quando a mulher terminou de falar, ela apenas respondeu que cuidava dos animais com mais zelo do que muita gente cuidava dos próprios filhos. E que ninguém precisava temer um cão que só sabia amar. O grupo se entreolhou, constrangido. Lourdinha tentou suavizar o tom, mas foi interrompida por uma das vizinhas mais antigas que passava ali por acaso. Dona Lourdes, que sempre andava com uma sombrinha mesmo em dias nublados, declarou que Dona Yaya fazia mais bem à vila com aqueles cachorros do que muita gente fazendo fofoca. E que os filhotes estavam mais limpos e alimentados que muitas crianças da vila. A pequena aglomeração se dispersou logo em seguida, mas o impacto ficou. Lourdinha, mesmo contrariada, precisou admitir que não havia nada de errado acontecendo ali. Mas deixou claro que, se os cães passassem a incomodar, providências seriam tomadas. Naquela noite, Dona Yaya sentou-se na varanda com uma xícara de chá e ficou olhando Tonho, que observava o portão com atenção redobrada. A tensão parecia ter voltado por instantes. Mas ao sentir a mão da idosa pousar suavemente em sua cabeça, Tonho relaxou. Respirou fundo, como se aceitasse que ali, por mais um dia, tudo estaria bem. Nos dias que se seguiram, Dona Yaya tomou uma decisão. Pegou um caderno antigo, de capa dura, que ainda guardava na estante do quarto. Com uma caneta azul, começou a anotar os nomes, os horários de alimentação, os sintomas que percebia em cada filhote, as mudanças de comportamento. Organizava como nos tempos de professora, onde cada detalhe importava. Logo transformou uma parte do quintal em uma pequena área de convivência. Fez divisórias com bambus, montou um pequeno cercado improvisado, colocou potes com água e brinquedos velhos que encontrou guardados. A notícia se espalhou. As crianças, agora mais acostumadas com a presença dos cães, começaram a visitar o portão com frequência. Uma delas, Nina, uma menina de 7 anos com as tranças mais apertadas da vila, bateu palmas certa tarde e perguntou se podia ajudar a dar comida aos filhotes. Dona Yaya hesitou, mas acabou concordando. Com um pano nos joelhos e instruções firmes, ensinou a menina a trocar a água e a respeitar o espaço dos cães. Outras crianças seguiram o exemplo. Com o tempo, o quintal de Dona Yaya virou ponto de encontro. As mães começaram a perceber que os filhos estavam aprendendo responsabilidade, convivência e até respeito com aquela rotina. Os pais, no início mais arredios, passaram a cumprimentar Dona Yaya com acenos discretos. Mas nem tudo foi fácil. Numa manhã, Dona Yaya percebeu que Biscoito mancava da pata dianteira. O filhote chorava e não queria comer. O desespero tomou conta por instantes. Pegou o animal nos braços, atravessou a vila inteira e bateu na porta do único homem que poderia ajudá-la, seu Walter, um agricultor aposentado que tinha fama de bom com animais. Havia estudado veterinária quando jovem, mas nunca concluíra o curso. Ainda assim, sabia mais que muitos.
Ele examinou o filhote com cuidado e disse que provavelmente havia machucado ao escorregar no piso molhado. Recomendou compressas de água morna e repouso. Dona Yaya passou 3 noites sem dormir, cuidando do filhote como se fosse um bebê. A experiência aproximou os dois. Seu Walter começou a visitar a casa com frequência, trazendo remédios naturais, dicas de alimentação e até ferramentas para melhorar o cercado do quintal. Conversavam pouco, mas o silêncio entre eles era confortável. Tonho, a princípio desconfiado, passou a aceitar a presença do homem. Chegava a deitar perto quando ele sentava na cadeira de balanço, o que era um grande sinal de aprovação. A vila inteira assistia àquela transformação com surpresa. Quem imaginaria que a mulher mais reclusa do povoado se tornaria o centro de uma rede de afeto construída em torno de um cachorro de rua e seus filhotes? Dona Yaya sentia-se viva como há anos não se sentia. Voltou a cozinhar com prazer, a ouvir rádio à tarde, a costurar pequenos tapetes para os cães. Ela e Tonho se entendiam num tipo de silêncio que dispensava palavras. Ele a seguia com fidelidade, mas também com leveza. O medo, aos poucos, dava lugar à confiança. Numa tarde de domingo, durante a feira da praça, uma cena marcou a todos. Dona Yaya chegou com Tonho ao lado e 3 dos filhotes na coleira. Caminharam entre as barracas, e as pessoas abriram espaço, não por medo, mas por respeito. As crianças se aproximaram, os adultos sorriram. E, ali, em plena praça pública, foi como se o vilarejo reconhecesse oficialmente aquele novo núcleo que havia se formado. Tonho, o cachorro que um dia latira com desespero diante de uma cerca, agora caminhava com calma, peito erguido, entre aqueles que antes o temiam. E Dona Yaya, a mulher que todos julgavam esquecida pelo tempo, agora era olhada com ternura, como quem, mesmo em silêncio, ensinava novamente a lição mais simples e mais esquecida de todas, vá do cuidado. O sol de São Raimundo do Norte não dava trégua naquele início de tarde. As sombras dos cajueiros pareciam mais curtas, os galhos pendiam cansados e até os pássaros estavam em silêncio, como se tivessem feito um acordo com o calor para não gastar energia. No quintal de Dona Yaya, os filhotes se espalhavam em busca de qualquer canto fresco. Tonho, deitado perto do tanque de lavar roupas, mantinha os olhos fechados, mas os ouvidos atentos. Já era hábito. Estava sempre pronto para reagir. Mas naquele dia havia algo diferente no ar. Uma espécie de inquietação que ele não sabia nomear, mas sentia nos ossos. Dona Yaya também percebia. Passará a manhã toda revendo seus cadernos antigos, os mesmos que usava nos tempos de professora. Remexer neles era como desenterrar uma parte de si que havia sido esquecida por medo, por dor, por conveniência. As folhas estavam amareladas, o cheiro era de papel guardado por tempo demais. Havia nomes de alunos, planos de aula, frases motivacionais copiadas com caligrafia firme. E, numa dessas páginas, encontrou algo que lhe apertou o peito, uma anotação esquecida que dizia atividade sobre identidade, como nos chamamos e por quê. Fechou o caderno devagar e olhou para Tonho, que agora observava com aquele olhar atento e curioso que só os cães conseguem ter. Não tinha sido ela quem o batizara de Tonho. O nome surgira dos moradores, dos meninos da rua, da necessidade de nomear o cachorro caramelo que estava sempre por ali, vagando, latindo, protegendo seus filhotes. Mas pela primeira vez, ela se perguntou quem era ele, de verdade? Resolveu que era a hora de conhecê-lo de verdade. Chamou Tonho para perto com um assobio curto. Ele veio, devagar, como sempre fazia, e sentou-se diante dela. Seus olhos eram castanhos, quase dourados, e havia uma sabedoria antiga ali, como se ele já tivesse vivido mais do que os outros cães da vila. Dona Yaya passou a mão em sua cabeça, devagar, e falou baixo. A pergunta saiu como se tivesse esperando anos para ser feita. Quem é você, Tonho? Ele apenas piscou, inclinou a cabeça de leve e deitou com a confiança de quem sabe que está em casa. Dona Yaya sorriu e repetiu o nome em voz alta, desta vez com intenção, com reconhecimento, com afeto. A partir daquele momento, Tonho não era só um apelido jogado por acaso. Era uma identidade. E foi assim que ela decidiu escrever sua história.
Nos dias seguintes, Dona Yaya tirou do armário uma antiga máquina de escrever, daquelas pesadas, com teclas que precisavam ser apertadas com força. Limpou o pó com um pano molhado, testou fita nova e posicionou a cadeira ao lado da janela, onde a luz entrava macia nas manhãs. Começou a digitar como quem recorda uma velha canção. Cada tecla batida era um passo rumo ao passado e ao presente ao mesmo tempo. Escrevia sobre Tonho, sobre como ele aparecerá na vila, sobre o dia em que latira desesperado, sobre os filhotes, sobre os vizinhos, sobre as crianças, sobre si mesma. Tonho observava tudo com aquele jeito atento. Sabia que algo importante estava acontecendo. Quando ela escrevia, ele deitava perto da cadeira, vigiando o som da máquina, como se aquilo também fosse parte do seu território. Enquanto isso, as crianças da vila vinham com mais frequência. Nina já ajudava nas tarefas diárias. Outros meninos começaram a visitar o quintal. Dona Yaya percebeu ali uma oportunidade e retomou algo que achava ter deixado para trás. Criou pequenas aulas de convivência, onde ensinava sobre cuidado com os animais, higiene, respeito e empatia. Usava lousa improvisada e pedaços de giz que guardara por décadas. Era como se o passado estivesse sendo reconstruído com novas peças. A cada dia, Tonho se mostrava mais à vontade. Já brincava com os filhotes, corria com as crianças, dormia em diferentes pontos da casa, como se estivesse testando onde era mais confortável. Começou a aceitar petiscos da mão dos vizinhos e até permitia que seu Walter lhe escovasse os pelos. Mas ainda havia momentos em que ele se afastava, ficava quieto num canto do quintal olhando para o portão, como se esperasse algo. Dona Yaya observava esses momentos com atenção. Sabia que confiança é uma estrada longa, feita de passos pequenos. Foi num fim de tarde, quando o céu tingia a vila de laranja e roxo, que uma nova visita chegou. Um homem de meia idade, trajando camisa social suada e sapatos empoeirados, parou diante do portão da casa. Chamou, com voz baixa. Dona Yaya reconheceu-o imediatamente. Era Augusto, filho da falecida prima dela, que morava na cidade grande. Ele viera buscar um dos filhotes. Tinha visto fotos pela internet, enviadas por alguém da vila, e se encantara por um dos pequenos caramelo claro, que fora apelidado de Goiaba. O pedido foi direto. Queria levar Goiaba consigo. Daria carinho, casa segura, veterinário, tudo o que o filhote merecia. Dona Yaya hesitou. Olhou para Tonho, que imediatamente se levantou, foi até os filhotes e ficou entre eles e o portão. Os pelos do dorso se eriçaram. Não rosnou, mas deixou claro que não gostava da ideia. Augusto sorriu, tentando parecer simpático, e disse que cães não decidem o destino dos filhos. Mas Dona Yaya olhou para Tonho e respondeu, com firmeza, que ali, naquela casa, eles decidiam juntos. Augusto tentou argumentar. Falou de conforto, de responsabilidade, de cuidados. Foi aí que Dona Yaya propôs algo inusitado. Disse que só permitiria a adoção se Augusto passasse um dia inteiro com os cães no quintal, ajudando nas tarefas, convivendo, respeitando o espaço. Ele aceitou, meio desconcertado. No dia seguinte, ele voltou com roupas simples. Ajudou a lavar os potes, a limpar o cercado, a organizar os brinquedos, a preparar a comida dos filhotes. Tonho observava tudo. De início, mantinha a distância. Mas ao fim do dia, depois de ver Augusto brincar com Goiaba e respeitar o espaço de cada animal, aproximou-se. Cheirou a mão dele, roçou o focinho em sua calça e deitou por perto. Aquilo foi um sinal. Goiaba foi para a casa de Augusto no outro dia, levado com cuidado e muita emoção. As crianças se despediram entre lágrimas e risos. Dona Yaya chorou baixinho. Tonho ficou olhando o portão por um tempo, mas depois se deitou sob o cajueiro, em paz. A vila inteira acompanhou a despedida. Era o primeiro dos filhotes a ser adotado, e isso despertou mais interesse. Outros moradores começaram a se aproximar. Não queriam apenas um cão. Queriam parte daquela experiência, daquele sentimento. E assim, aos poucos, outros filhotes também encontraram lares. Sempre com o mesmo critério, convivência, respeito, tempo.
Tonho observava tudo. À medida que seus filhotes partiam, parecia mais sereno, como quem entende que não está perdendo, mas multiplicando. Era como se, finalmente, confiasse que o mundo não era só abandono. Dona Yaya escrevia tudo. Cada adoção, cada reação de Tonho, cada nome escolhido. Suas páginas estavam cheias de histórias vividas, não inventadas. E com isso, ela também encontrava cura para suas próprias feridas. Na última página do caderno, escreveu uma frase simples: o nome dele era Tonho, e ele me ensinou que a gente nunca está velho demais para começar outra vez. As manhãs em São Raimundo do Norte começaram a mudar. Já não eram apenas os sinos da igreja que marcavam o início do dia, mas também os sons vindos do quintal de Dona Yaya, latidos alegres, passos apressados das crianças ajudando a varrer, e o som ritmado da velha máquina de escrever que agora fazia parte da rotina tanto quanto o café. Passado no pano. Tonho caminhava pelo quintal com autoridade. Seu corpo magro começava a ganhar mais firmeza, e o pelo, antes opaco e sujo, agora brilhava sob o sol. Mesmo com os filhotes se despedindo aos poucos para novos lares, ele permanecia atento a cada detalhe, como se quisesse garantir que tudo estivesse em ordem. Dona Yaya, por sua vez, continuava escrevendo. O caderno de capa dura já estava quase cheio, e a máquina de escrever tinha um novo rolo de fita, presente de seu Walter, que agora fazia visitas diárias com a desculpa de ajudar no quintal, mas que ficava cada vez mais tempo tomando café e ouvindo as histórias de Dona Yaya. Era num desses fins de tarde, enquanto os dois tomavam café e observavam Tonho brincar com os dois filhotes que restavam, que a idosa soltou uma frase que surpreendeu até a si mesma. Esse cachorro devolveu o sentido da minha vida. Seu Walter olhou para ela, demoradamente, e respondeu com a sinceridade que só a idade permite. E você devolveu o sentido da dele. As palavras pairaram no ar como poeira dourada, tocando os dois sem alarde, mas com profundidade. Não era uma conversa romântica, tampouco dramática. Era a constatação de uma verdade simples, e por isso mesmo, poderosa. Apesar do clima ameno dentro da Casa Amarela, fora dela as tensões aumentavam. A prefeitura começava a receber pressões de alguns moradores menos encantados com a nova rotina. Alguns diziam que os cães faziam barulho demais, que a movimentação de crianças no quintal era perigosa, que Dona Yaya estava fazendo algo irregular. Surgiram boatos de que ela transformará a casa num abrigo clandestino. As mesmas pessoas que nunca se preocuparam com os cães antes agora queriam regulação, limites, e, no fundo, o controle do que não compreendiam. Foi nesse clima que chegou uma carta oficial, enviada pela Secretaria de Bem-Estar Animal da cidade vizinha. O envelope veio dobrado, com selo e tudo. Trazia um aviso de fiscalização. Estavam sendo informados de que uma equipe viria até a vila para avaliar a situação dos animais na casa da Dona Yaya. A notícia espalhou-se mais rápido que vento em plantação de milho. Uns comemoraram, achando que finalmente iriam botar ordem na bagunça. Outros se preocuparam de verdade, com medo que os cães fossem levados à força, que o trabalho de tantos dias se perdesse. Dona Yaya recebeu a notícia com serenidade, mas não sem inquietação. Passou o resto da tarde organizando o quintal, limpando tudo, reforçando os cercados. Tonho percebia o clima. Rondava mais do que o normal, rosnava baixinho quando qualquer estranho se aproximava da casa. Ele sabia quando algo estava errado. O instinto de proteção voltava com força. No dia da fiscalização, a vila parecia parada. Algumas pessoas se juntaram discretamente perto da praça, como quem espera algo grande acontecer. Um carro branco da prefeitura estacionou diante da Casa Amarela. Dele saíram duas mulheres e um homem, todos com coletes e pranchetas. Dona Yaya já os esperava com o portão aberto. Tonho latiu alto assim que eles desceram, mas parou quando ouviu a voz baixa da idosa dizer seu nome. Sentou-se ao lado dela, tenso, mas calmo. Os fiscais entraram e começaram a observar. Anotavam tudo. Verificaram o espaço dos animais, os potes, os alimentos, as vacinas. Falaram pouco. Perguntaram mais. Anotavam ainda mais. Depois de quase 2 horas, os três se reuniram na varanda e,
para a surpresa de todos, elogiaram o cuidado e a organização. Disseram que aquilo não era um abrigo irregular, mas um exemplo de proteção comunitária bem feita. Sugeriram que Dona Yaya poderia até oficializar o espaço como ponto de acolhimento temporário e se ofereceram para ajudar com material e orientações. O alívio se espalhou pela vila. As crianças comemoraram como se fosse final de campeonato. Dona Yaya sorriu, mas Tonho foi quem mais sentiu a vitória. Correu em círculos, pulou entre os filhotes, latiu para o céu como quem avisava ao mundo que aquela casa agora era território seguro. Mas nem tudo era simples. Com a oficialização do espaço, veio também a exigência de mais estrutura. Era preciso construir um pequeno espaço coberto, melhorar a drenagem do quintal e separar os cães em áreas diferentes. Coisas que custavam dinheiro e que, mesmo com a ajuda da prefeitura, exigiriam esforço. Dona Yaya não hesitou. Organizou uma feirinha no fim de semana seguinte. Vendeu doces, bordados, livros antigos e até bolos feitos com a ajuda das crianças. Seu Walter trouxe verduras da roça. Tonho ficou o tempo todo circulando, como anfitrião. As pessoas do vilarejo vieram em peso. Algumas para ajudar, outras apenas para provar a broa de milho da Dona Yaya, mas todas saíram com alguma lembrança. Foi ali, no meio daquela movimentação, que ela entendeu a dimensão do que havia criado. Não era só um abrigo. Era um ponto de reencontro. Pessoas que não se falavam há anos estavam trocando receitas, vizinhos distantes rindo juntos, crianças de famílias diferentes brincando com os filhotes. Era como se Tonho tivesse unido o que estava disperso. Aos poucos, as melhorias foram feitas. Com madeira doada, foi erguida uma estrutura simples, mais eficiente, para os dias de chuva. O chão do quintal foi nivelado com a ajuda de voluntários. Os cães tinham agora espaço de sobra para correr, brincar e descansar. Tudo feito com trabalho coletivo, sob os olhos atentos de Tonho. Enquanto isso, Dona Yaya continuava escrevendo. Seu caderno havia se multiplicado em vários. Escrevia sobre os cães, mas também sobre as pessoas. Suas memórias ganhavam vida nas páginas, e em cada uma delas havia o reflexo do que Tonho havia provocado, um movimento silencioso e profundo de cura e reconexão. Foi numa tarde chuvosa, enquanto a água caía forte no telhado e os cães dormiam encolhidos sob o abrigo recém-construído, que Dona Yaya percebeu algo. Tonho não ia embora. Não era um cão de passagem, nem um espírito errante da rua. Ele escolhera ficar. Mesmo com os filhotes adotados, mesmo com a casa cheia ou vazia, ele estava ali. Como se tivesse encontrado seu lugar. E ela, no fundo, sabia que também havia escolhido ficar. Permanecer naquele quintal, com seus cadernos, com as crianças, com o cheiro de bolo e o latido de cachorro, era sua forma de continuar vivendo. Alguns meses depois, a vila foi surpreendida por uma matéria num jornal regional. Alguém da prefeitura havia enviado a história do projeto de Dona Yaya. A reportagem falava de superação, comunidade e, claro, de Tonho. A foto principal mostrava o cachorro deitado no meio do quintal, rodeado por crianças e filhotes. A manchete dizia: "O caramelo que uniu uma vila". A repercussão foi imediata. Gente de fora começou a visitar a vila para conhecer o projeto. Levaram doações, elogios e, acima de tudo, reconhecimento. Mas para Dona Yaya, nada disso era mais importante do que ver Tonho dormir tranquilo ao pé da cadeira de balanço, com a respiração leve e o corpo solto, como quem finalmente entendia que pertencia. E naquela casa, entre cheiro de terra molhada, cadernos abertos e brinquedos espalhados pelo quintal, ficou claro para todos que a escolha de Tonho era mais do que instinto. Era amor. O mês de julho chegou trazendo consigo um frio inesperado. Em São Raimundo do Norte, o inverno era mais chuva do que temperatura baixa, mas naquele ano, o vento cortava diferente. O céu permanecia cinza durante dias, e o cheiro de terra molhada impregnava tudo. As roupas no varal demoravam a secar, os galhos dos cajueiros ficavam encharcados, e o barulho constante da chuva martelando o telhado trazia uma sensação estranha de inquietude. No quintal de Dona Yaya, o frio se fazia notar.
Os filhotes que ainda permaneciam sob seus cuidados se encolhiam em cobertores improvisados, feitos com pedaços de mantas velhas e retalhos doados por vizinhos. O pequeno abrigo de madeira construído meses antes resistia bem à umidade, mas ainda havia goteiras e pontos onde o vento entrava, trazendo umidade e desconforto. Tonho, agora mais robusto e forte, mantinha-se vigilante. Passava boa parte da noite acordado, rondando o quintal e deitando-se nos pontos onde o vento batia mais forte, como se quisesse barrar com o próprio corpo a entrada do frio. Dona Yaya percebia. Sempre que ele se deitava em frente ao abrigo, ela sentia o coração apertar. Pegava a velha manta azul que guardava desde o tempo em que seu neto passava as férias com ela e cobria o dorso do cão. Tonho permitia, aceitando o gesto com a calma de quem entende o cuidado silencioso. Naquela semana, uma tempestade forte foi anunciada pela rádio comunitária. O locutor, com voz séria, alertava sobre a possibilidade de ventos intensos e enchentes em algumas áreas da vila. Era raro, mas não impossível. Dona Yaya ouviu o aviso com atenção e passou o resto do dia preparando o quintal. Retirou folhas entupindo os canos, reforçou a amarração das telhas, cobriu os buracos no abrigo com sacos plásticos e pregou algumas ripas de madeira onde havia frestas. As crianças que costumavam visitar diariamente ficaram em casa, e seu Walter ajudou como pôde antes de voltar correndo para sua propriedade, preocupado com as plantações. Naquela noite, a chuva chegou como prometido, mas mais feroz do que qualquer um esperava. Os trovões estremeciam as janelas, e os relâmpagos iluminavam o quintal como se fosse dia. Dona Yaya mal dormiu. Tonho permanecia do lado de fora, firme. Quando a ventania arrancou parte da cobertura do abrigo dos filhotes, foi ele quem latiu alto, acordando a idosa. Ela desceu correndo, vestida apenas com seu robe de flanela, e viu o estrago. A estrutura de madeira havia cedido em um dos cantos, e a água invadiu o espaço dos filhotes. Sem pensar duas vezes, com os pés descalços na lama, ela começou a transferi-los para dentro da casa. Tonho ajudava, empurrando os pequenos com o focinho, resgatando até os brinquedos com os dentes. Quando o último filhote estava seguro, Dona Yaya caiu sentada no chão da cozinha, ofegante, encharcada e exausta. Tonho veio até ela, encostou o focinho em seu ombro e ficou ali, quieto. Na manhã seguinte, o cenário era de destruição. Galhos caídos por toda parte, barro cobrindo as pedras do quintal, parte do muro da lateral tombado. Mas dentro da casa, os filhotes estavam secos, alimentados e quentes, amontoados nos tapetes da sala. Tonho deitava perto do fogão a lenha, onde Dona Yaya aquecia um leite grosso com aveia. A tempestade deixou marcas. O abrigo precisaria ser reconstruído do zero, o muro levantado, o terreno drenado novamente. Tudo aquilo exigiria mais do que a vila podia oferecer. Mas foi ali, no meio do cansaço e da perda, que a força daquela comunidade se revelou de forma ainda mais impressionante. Naquela mesma tarde, Dona Lourdes chegou com um balde de cimento. Zefinha, a cabeleireira, apareceu com 2 telhas de amianto que tinha guardadas atrás do salão. Seu Walter trouxe ferramentas e madeira reaproveitada. As crianças começaram a varrer a lama. Nina, com um pano na cabeça, ajudava a carregar pedras. Cada um ofereceu o que tinha. Ninguém esperou por ordem. Simplesmente agiram. Durante uma semana inteira, o quintal virou um canteiro de obras improvisado. Martelos batiam, vozes se cruzavam, o cheiro de tinta e terra molhada se misturava com o aroma do café que Dona Yaya fazia e distribuía em canecas esmaltadas para os voluntários. Tonho ficava no meio de tudo, atento e participativo. Ele ajudava como podia, mas seu papel principal era garantir que todos se sentissem seguros. Era um cão de guarda, sim, mas agora também era símbolo daquele movimento. Ao final da semana, o abrigo novo estava de pé. Mais resistente, com divisões internas, cobertura firme e até uma pequena portinhola que permitia aos cães entrar e sair livremente. No muro reconstruído, uma das crianças pintou uma frase com tinta azul: "Daqui mora o caramelo que protegeu seus filhotes." Era mais que uma homenagem. Era uma declaração. Com o abrigo pronto, Dona Yaya começou a pensar no próximo passo.
Os filhotes que ainda permaneciam ali estavam crescendo. Logo, precisariam de lares definitivos. As adoções anteriores haviam sido cuidadosamente feitas, mas agora o movimento era maior. Gente de outras vilas começou a visitar São Raimundo para conhecer o projeto. Algumas famílias vinham com filhos, outras com fotos de cachorros que já tinham perdido, procurando reencontrar o que haviam sentido antes. Tonho, mais uma vez, se tornou peça-chave. Ele parecia saber quem estava pronto para adotar. Observava as visitas em silêncio, mas havia algo no modo como se comportava diante de algumas pessoas que indicava a sua aprovação. Dona Yaya confiava nele. E, na maioria das vezes, estava certa. As adoções feitas com o aval silencioso de Tonho davam certo. Os cães partiam sem medo, e os novos donos voltavam para agradecer semanas depois. Mas, naquele ponto, uma dúvida começou a se instalar no coração de Dona Yaya. Era uma dúvida silenciosa, incômoda e teimosa. O que aconteceria quando o último filhote fosse embora? Quando o quintal se esvaziasse novamente? Será que Tonho partiria? Será que, tendo cumprido sua missão, ele voltaria às ruas, como se fosse apenas um espírito de passagem? Ela tentava afastar esses pensamentos, mas eles surgiam quando o silêncio tomava a casa. À noite, quando os latidos cessavam e o barulho da chuva diminuía, ela olhava para Tonho dormindo ao pé da cadeira e se perguntava se ele sonhava com outros caminhos. Foi numa dessas noites, em que a dúvida pesava como pedra no peito, que algo inesperado aconteceu. Um barulho de arranhado na porta dos fundos despertou Dona Yaya. Ela levantou-se devagar, calçou os chinelos e seguiu a luz fraca que vinha da cozinha. Tonho já estava de pé, parado em frente à porta, o corpo tenso. Quando ela abriu, encontrou uma cadela magra, molhada, com olhos assustados e uma barriga inchada. Estava prestes a parir. Tonho imediatamente se aproximou. Cheirou a cadela com cuidado, caminhou ao redor dela, e depois se virou para Dona Yaya com um olhar que não deixava dúvidas. Era como se dissesse, agora é com a gente. Sem hesitar, Dona Yaya levou a nova hóspede para dentro, forrou uma caixa com panos quentes e preparou um espaço junto ao fogão. Tonho permaneceu o tempo todo ao lado dela. A cadela, que depois receberia o nome de Rita, pariu 4 filhotes naquela madrugada. Dona Yaya chorou baixinho, enquanto segurava uma das crias na palma da mão. Chorou de emoção, de exaustão, de gratidão. Chorou porque percebeu que o ciclo não terminava. Ele apenas se renovava. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou. A cadela Rita agora fazia parte da família. E com ela, novos filhotes, novas histórias, novas possibilidades. A vila comemorou como quem recebe a chegada de uma esperança fresca. Tonho, agora, não era apenas o. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Protetor dos seus. Era o guardião do lugar. O cão caramelo de São Raimundo que acolhia, cuidava, ensinava e mostrava, sem palavras, que mesmo aquilo que foi ferido pelo mundo ainda podia escolher ficar. Escolher amar. Dona Yaya, sentada à beira da cama com um dos filhotes recém-nascidos no colo, abriu um novo caderno e escreveu apenas uma frase. O lar que a gente constrói é aquele onde escolhemos ficar. O mês de agosto chegou com o cheiro da primavera se anunciando antes do tempo. As flores do campo que cresciam pelas bordas da estrada começaram a se abrir antes da estação, colorindo os caminhos que levavam à vila de São Raimundo do Norte. No quintal de Dona Yaya, os sinais da mudança também estavam por toda parte, os filhotes de Rita cresciam fortes, os antigos já adotados apareciam de vez em quando com seus donos para visitar, e a movimentação da Casa Amarela agora fazia parte da rotina do lugar. Já ninguém estranhava as crianças chegando de manhã para ajudar a limpar o canil, nem as conversas animadas que se estendiam até a tardinha sob a sombra dos cajueiros. Tonho se tornará o símbolo vivo daquele espaço. Era mais do que um cachorro. Era a alma do lugar. As pessoas chegavam e perguntavam por ele antes mesmo de ver os filhotes.
Queriam conhecê-lo, tirar foto ao seu lado, agradecer por alguma coisa que nem sabiam explicar direito. Bastava olhar para o cão deitado ao sol, com os olhos atentos, e algo se acalmava dentro do peito. Dona Yaya sabia disso. Sabia mais do que todos. Ela observava Tonho com olhos de quem reconhece um milagre que caminha em 4 patas. Não era exagero pensar assim. Desde que ele surgira naquele quintal, nada mais fora igual. Nem ela. Seus dias, antes marcados pela solidão dos álbuns antigos e pela espera silenciosa de telefonemas que nunca vinham, agora eram preenchidos com vozes, risos, histórias e promessas. Até suas dores nas pernas pareciam menos incomodas. Seu coração, antes cansado e quieto, voltará a bater com ritmo e propósito. Certa manhã, enquanto varria folhas secas do terreiro, Dona Yaya foi surpreendida por uma visita inesperada. Era uma mulher de pouco mais de 40 anos, rosto moreno queimado de sol, olhos firmes e mãos calejadas. Apresentou-se como Maristela, professora da cidade vizinha. Vira a reportagem do jornal e decidirá conhecer o projeto com os próprios olhos. Mas não viera só por curiosidade. Tinha um plano. Queria transformar o que Dona Yaya fazia ali em modelo para outras vilas. Queria criar algo chamado Quintais do Caramelo, uma rede de acolhimento comunitário onde idosos e cães abandonados pudessem encontrar novos propósitos juntos. Um nome bonito, quase poético, mas com base firme em tudo que Tonho representava. Disse que já tinha contatos, conhecia ONGs que podiam ajudar, podia organizar palestras, visitas escolares, eventos. Dona Yaya ouviu tudo com calma. Não era de decisões rápidas. Pediu tempo. Maristela concordou, mas deixou folhetos, números de telefone, ideias. E antes de partir, ajoelhou-se diante de Tonho, fez um carinho demorado atrás das orelhas e disse algo que ficou ecoando no ar: desse cachorro tem mais consciência que muito humano por aí. Nos dias que se seguiram, a proposta de Maristela virou assunto entre os vizinhos. Uns achavam maravilhoso, outros se preocupavam com a exposição, com o risco de gente de fora bagunçar o que havia sido construído com tanta delicadeza. Dona Yaya refletia. Passava mais tempo escrevendo, menos tempo falando. Observava o quintal com um olhar novo, como quem tenta imaginar o que ele seria com mais gente, mais estrutura, mais responsabilidade. Tonho, por sua vez, parecia alheio a toda essa tensão. Continuava sua rotina silenciosa, acordava cedo, percorria o terreno, tomava sol perto do cajueiro, acompanhava as crianças, comia suas porções com tranquilidade e, à noite, deitava no alpendre, vigiando a rua com olhos semicerrados. Mas havia algo diferente em seus passos. Um certo peso. Um cansaço que Dona Yaya notou primeiro nos olhos, depois nos movimentos. Ela chamou seu Walter, que agora vinha todos os dias, para observar também. Ele confirmou. Tonho estava mais lento, respirava fundo demais, comia mais devagar. Não era doença, pelo menos não visível. Era como se o corpo estivesse dizendo que precisava de descanso. Foi aí que um novo personagem entrou na história, o Dr. Edvaldo, veterinário aposentado que morava na cidade, amigo de infância de Dona Yaya, e que viera passar uns dias na vila após ouvir sobre Tonho e seus filhotes. Ele examinou o caramelo com cuidado, mãos firmes e voz baixa. Depois de uma longa avaliação, sentou-se na cadeira da varanda e deu seu parecer. Tonho não estava doente. Estava exausto. Seus anos de rua, de luta, de frio, de fome, estavam cobrando o preço agora que o corpo finalmente relaxara. Disse que o melhor que ele podia ter era o que já tinha, carinho, comida boa, repouso e silêncio. Dona Yaya sentiu um alívio melancólico. Sabia que Tonho era forte, mas também sabia que até os mais valentes precisam de colo. Decidiu então, ali mesmo, que ele não teria mais nenhuma obrigação. Não cuidaria mais dos novos filhotes, não fiscalizaria visitas, não se preocuparia com latidos. Apenas descansaria. As crianças entenderam. Passaram a mimar Tonho com petiscos especiais, massagens improvisadas, canções inventadas. Uma delas, Nina, chegou a costurar uma almofada com o nome dele bordado em linha amarela.
Tonho ganhou um espaço só seu no alpendre, com cobertores limpos e brinquedos que ele nem sempre usava, mas que pareciam fazer parte do ritual de carinho. Enquanto isso, Dona Yaya decidiu aceitar o projeto de Maristela, mas com uma condição: o nome do espaço oficial seria A Voz do Quintal e Casa do Caramelo Tonho. Disse que aquele era o nome que melhor representava o que haviam construído. Maristela sorriu emocionada. Concordou sem hesitar. A oficialização veio em seguida. A prefeitura ajudou com documentos, ONGs doaram ração e medicamentos, e até uma pequena campanha online foi criada para arrecadar fundos. Em pouco tempo, o quintal da Casa Amarela virou ponto de referência em toda a região. Veio gente da capital visitar, saiu matéria em rede estadual, e o nome de Tonho passou a circular como símbolo de resiliência e afeto. Mas tudo isso, por maior que fosse, nunca alterou a essência do lugar. Tonho continuava seu descanso no alpendre, Dona Yaya seguia escrevendo suas memórias, agora com um gravador antigo para guardar as palavras que não cabiam no papel. As crianças ainda corriam pelo quintal, agora usando camisetas com o nome do projeto estampado no peito. E Rita, a cadela resgatada, já começava a mostrar sinais de liderança entre os filhotes, como se assumisse aos poucos o posto que Tonho deixava vago. Foi numa manhã fresca, dessas que o céu parece mais próximo da terra, que Dona Yaya sentou-se ao lado de Tonho com um café na mão. Olhou para ele por um longo tempo e começou a falar em voz baixa, como se lesse uma carta nunca escrita. Você me ensinou que a gente pode começar de novo mesmo depois de achar que tudo acabou. Que não é a idade que determina nossa utilidade, mas o quanto ainda temos vontade de amar. Que o que vale não é quanto se possui, mas quanto se oferece. E que às vezes, o maior presente que a vida nos dá é o direito de cuidar. Tonho olhou para ela, piscou devagar e encostou a cabeça em sua perna. Ficaram assim por minutos longos e silenciosos, enquanto o quintal se enchia de vida mais uma vez. A Casa Amarela, tão cheia de história, agora era símbolo de transformação. Não apenas por abrigar cães, mas por mostrar que um cachorro caramelo pode, sim, mudar o mundo de um lugar. Que o amor, quando é genuíno, tem força de raiz. E que o tempo, por mais que passe, sempre deixa espaço para o recomeço. Setembro trouxe um sol ameno que parecia abraçar São Raimundo do Norte com uma promessa de renovação. A vila, com suas ruas de terra batida e casas coloridas, exalava uma calma diferente, um ritmo que seguia a dança das estações e o movimento da comunidade que, aos poucos, se fortalecia. O projeto A Voz do Quintal e Casa do Caramelo Tonho já era conhecido não só na vila, mas em localidades vizinhas, e Dona Yaya recebia visitas constantes, algumas inesperadas, que mexiam com seu coração e sua rotina. Logo no início do mês, durante uma manhã clara, Dona Yaya recebeu a visita de uma jovem chamada Mariana, estudante de veterinária que se oferecerá para ajudar com os cuidados dos filhotes e para documentar o trabalho que vinha sendo feito ali. Mariana era de uma cidade grande, trazia consigo a velocidade e o imediatismo típicos da vida urbana, mas aos poucos foi se encantando com a simplicidade e a profundidade daquele lugar. Ela tinha paixão pelos animais, mas seu maior interesse era entender como aquela conexão entre humanos e cães podia transformar vidas. Mariana se tornou presença constante. Acompanhava cada passo do dia no quintal, anotava tudo, fotografava, perguntava, ajudava a preparar os remédios, a alimentar, a limpar. E, principalmente, ouviu histórias. Histórias de Dona Yaya, de seu Walter, de Tonho e de todos que faziam parte daquele universo. A jovem parecia ter encontrado ali mais que um estágio, parecia ter encontrado um lugar para pertencer. Enquanto isso, Tonho seguia no seu ritmo pausado. O descanso que começara no mês anterior continuava, mas agora ele se permitia sair mais vezes para rondar o quintal, receber carinho das crianças e até brincar com os filhotes. Seu olhar, antes cansado, ganhava brilho de novo, e seus passos, antes lentos, se tornavam firmes, embora ainda cuidadosos. Mas o que ninguém esperava era que, com o retorno da primavera, uma antiga lembrança fosse voltar para mudar tudo outra vez. Certa tarde, enquanto recolhia o lixo no quintal, Dona Yaya encontrou um objeto enterrado sob as folhas secas e a terra úmida, uma velha coleira de couro, desgastada pelo tempo, mas ainda com uma placa metálica onde se lia um nome que ela não reconhecia imediatamente.
A coleira trazia consigo uma história enterrada que mexeu profundamente com ela. Dias depois, em uma conversa com seu Walter, ela descobriu que aquela coleira pertencia a um cão muito especial, que fora companheiro de seu Walter na juventude e desaparecera há mais de 30 anos nas matas próximas à vila. Era uma lenda local, contada e recontada nas noites frias, de um cão fiel que teria protegido a comunidade durante uma enchente, guiando pessoas e salvando vidas. O que mais impressionava era a coincidência entre as histórias. Tonho, com sua força e coragem, parecia carregar no olhar a mesma determinação daquele cachorro lendário. Dona Yaya sentiu que aquele achado não era por acaso, mas uma forma do universo lembrar a todos que as raízes eram profundas e que o quintal, aquele lugar sagrado, era palco de uma história que transcenderia gerações. A descoberta fez com que Dona Yaya e a comunidade se mobilizassem para criar uma homenagem àquele cão lendário. Resolveram construir um pequeno memorial no centro da vila, próximo à praça principal, um espaço com uma escultura de bronze representando o cachorro protetor e uma placa contando sua história. A preparação para a inauguração foi motivo de festa. As crianças ensaiavam apresentações, as mulheres preparavam quitutes típicos da região, como a tapioca de cocô com rapadura e o bolo de milho, e os homens organizavam a parte estrutural. Mariana, que já havia criado um pequeno documentário sobre o projeto A Voz do Quintal, decidiu incluir também o relato daquela lenda, conectando passado e presente. Tonho, como sempre, parecia entender que algo importante aconteceria. Nos dias que antecederam a inauguração, ele esteve mais animado, acompanhando as movimentações pela vila, circulando entre as pessoas, mostrando uma energia nova, quase que celebrativa. O dia da inauguração chegou com o céu limpo e um vento suave. A vila estava decorada com bandeirinhas coloridas, flores colhidas na beira do rio e fitas amarelas, cor que, para a comunidade, simbolizava a esperança e a força do caramelo que os unia. Durante a cerimônia, Dona Yaya falou emocionada para o público reunido, que lotava a praça. Contou a história da coleira, da lenda e, claro, de Tonho, explicando como aquele cão simples e resistente havia se tornado o coração do projeto. A fala dela arrancou lágrimas e aplausos. Mariana registrava a cada momento, enquanto as crianças cantavam uma canção composta especialmente para a ocasião, falando sobre amizade, coragem e lar. Aquela homenagem simbolizava muito mais que um passado glorioso. Era um elo entre gerações, um compromisso de cuidar daquilo que a vida lhes havia confiado, fosse na forma de um cão caramelo, de uma vila pequena ou de um sonho coletivo. Porém, nem tudo era só festa. A inauguração também trouxe à tona um desafio inesperado. Com a visibilidade, vieram olhares externos que não compreendiam o significado daquele projeto e que, às vezes, viam o quintal apenas como um ponto turístico, uma atração para fotos rápidas e visitas superficiais. Alguns visitantes chegavam com propostas comerciais, querendo transformar o local em algo que não combinava com a essência simples e comunitária que Dona Yaya tanto prezava. Outros questionavam a metodologia, a segurança dos animais, a sustentabilidade do projeto. Essas situações geraram discussões intensas entre os moradores e os colaboradores. Dona Yaya se viu no meio de um dilema de manter a pureza do projeto, preservando sua alma e seus valores, ou aceitar mudanças que poderiam garantir recursos e estrutura, mas também poderiam comprometer o que haviam construído com tanto esforço. A tensão tomou conta de reuniões realizadas na praça, onde vozes se elevavam e corações se apertavam. Tonho, como um símbolo silencioso, permanecia perto, atento a cada gesto, cada palavra, como se soubesse que ali, naquele embate, estava o futuro de todos. Foi Mariana quem sugeriu que todos escrevessem seus medos, esperanças e expectativas em pedaços de papel, e que esses fossem lidos em uma assembleia que ela mesma facilitaria. A ideia foi aceita e funcionou como um bálsamo, trazendo à tona emoções guardadas, medos que ninguém queria admitir e sonhos que precisavam ser compartilhados. A partir daquela conversa aberta e verdadeira, o grupo definiu regras claras para o funcionamento do projeto, estabelecendo limites para as parcerias, critérios para as visitas e um compromisso firme com a preservação dos valores da vila e do quintal. Tonho, sem saber, ajudava a unir aquele povo, sua presença era como uma âncora que mantinha tudo firme. Enquanto isso, Rita e seus filhotes cresciam, e a vila se preparava para a próxima etapa do projeto, garantir que cada cachorro tivesse um lar seguro e um dono responsável, mais que o espaço.
continuasse sendo um porto seguro para os que precisassem. Aos poucos, o quintal foi se tornando mais do que um lugar de resgate animal. Era um espaço de aprendizado, troca, afeto e pertencimento. As histórias circulavam, as amizades se fortaleciam e o amor pelo cachorro caramelo que latia forte ao ver seus filhotes pendurados não era apenas um fato. Era uma chama viva que iluminava o caminho da comunidade. Dona Yaya, observando tudo isso, sentiu que o ciclo que começara meses atrás estava se completando de maneira ainda mais bela do que poderia imaginar. O cachorro que um dia chegou cansado e ferido agora era a voz e o coração de um movimento que unia passado e futuro, vida e esperança. E naquele setembro ensolarado, sob o céu azul de São Raimundo do Norte, com a brisa que soprava leve e o cheiro das flores pelo ar, o quintal continuava a pulsar, cheio de vida, histórias e latidos que eram, na verdade, canções de um amor que não conhecia fim. O mês de outubro chegou trazendo consigo uma brisa fresca e um céu nublado, típico da transição entre a primavera e o verão em São Raimundo do Norte. As manhãs eram pontuadas pelo canto dos pássaros que habitavam as árvores ao redor do quintal de Dona Yaya, e o cheiro úmido da terra molhada permeava o ar depois das chuvas leves que haviam caído durante a noite. A rotina, embora agitada pelo crescimento do projeto A Voz do Quintal e Casa do Caramelo Tonho, carregava uma serenidade que parecia habitar cada canto da vila. Mariana já estava instalada na casa de Dona Yaya, e a jovem estudante de veterinária tornara-se parte da família. Ela dedicava suas manhãs aos cuidados com os filhotes, aprendendo cada detalhe da medicina animal, mas também absorvendo as histórias, as tradições e a sabedoria dos mais velhos. Nos finais de tarde, gostava de sentar no alpendre, observando Tonho, que se mantinha firme em seu papel de guardião silencioso. Com a chegada do novo mês, um convite inesperado trouxe um sopro de novidade para a vila e a prefeitura havia decidido organizar uma feira cultural para celebrar as raízes e a história dos municípios da região. O projeto de Dona Yaya seria um dos destaques, e a vila se preparava para mostrar ao mundo o que significava A Voz do Quintal. A preparação para a feira trouxe uma série de desafios e oportunidades. Os moradores começaram a se organizar para produzir artesanatos típicos, comidas regionais e apresentações culturais. Dona Yaya, com sua voz tranquila e firme, coordenava os esforços, sempre lembrando que a essência era compartilhar o amor pelos animais e a importância da comunidade unida. Tonho, embora mais calmo que antes, mostrava entusiasmo com as movimentações. Ele participava das reuniões no quintal, ficava próximo às crianças que ensaiavam canções e até parecia compreender a importância do evento. No entanto, enquanto os preparativos seguiam, surgiram alguns obstáculos que ameaçavam a harmonia do grupo. Um deles veio na forma de um jornalista de uma grande emissora, que apareceu para fazer uma matéria sobre o projeto. Sua abordagem, por vezes invasiva e apressada, deixou alguns moradores desconfortáveis. Ele parecia mais interessado em sensacionalismo do que em entender a profundidade do trabalho. Dona Yaya percebeu a tensão e decidiu agir com calma e sabedoria. Convidou o jornalista para uma conversa em sua casa, longe das câmeras, para explicar o significado do projeto, as dificuldades enfrentadas e o quanto a comunidade estava envolvida. A conversa foi sincera, e o jornalista, tocado pela história de Tonho e dos filhotes, mudou o tom da reportagem, focando mais no aspecto humano e emocional. Outro desafio surgiu quando uma família da vila mostrou interesse em adotar um dos filhotes, mas revelou-se pouco preparada para assumir a responsabilidade. Mariana e Dona Yaya tiveram uma conversa delicada com eles, explicando os cuidados necessários e a importância do compromisso. A família, embora desapontada, entendeu que aquele não era o momento certo para levar um animal para casa, e decidiram continuar apoiando o projeto de outras formas. Essas situações trouxeram à tona um conflito interno em Dona Yaya. Por um lado, queria expandir o alcance do projeto e ajudar o máximo de cães possível. Por outro, sentia-se responsável por preservar a qualidade do cuidado e a integridade da vila. Era um equilíbrio delicado que exigia força e paciência. Enquanto isso, Tonho continuava sendo o eixo em torno do qual tudo girava. Sua presença trazia conforto e segurança, e ele mesmo parecia buscar novas formas de participar.
Em uma tarde, observando o cão com atenção, Mariana percebeu que ele tentava ensinar os filhotes a reconhecer certos sons e movimentos, quase como se estivesse passando adiante um conhecimento ancestral. Inspirada por isso, Mariana propôs um novo programa dentro do projeto, oficinas de adestramento e socialização para os filhotes e para os cães adultos. A ideia era preparar os animais para uma vida melhor, aumentar as chances de adoção responsável e fortalecer o vínculo entre eles e os humanos. O programa começou com encontros semanais no quintal, onde voluntários e moradores participavam, aprendendo técnicas simples de comunicação com os cães. As crianças adoraram a novidade, e Tonho se tornou o professor honorário, acompanhando as sessões com olhos atentos e uma paciência que impressionava. Mas nem tudo foi fácil. Durante uma das oficinas, um dos filhotes, ainda mais arisco e tímido, fugiu correndo para as ruas da vila, assustado com o barulho. O momento de pânico fez com que a comunidade se unisse como nunca antes, formando grupos de busca e procurando por horas até encontrar o pequeno escondido embaixo de uma carroça abandonada. Esse episódio reforçou para todos a importância de trabalhar com cuidado e respeito, respeitando os limites de cada animal e valorizando a confiança construída dia após dia. No meio dessas movimentações, Dona Yaya recebeu a visita de sua sobrinha, Lúcia, uma mulher prática, de negócios, que morava na capital e pouco entendia da vida simples da vila. Lúcia veio para tentar convencer a tia a vender o terreno da Casa Amarela e investir o dinheiro em algo mais lucrativo. Era um choque de realidades e valores. As conversas entre elas foram intensas, carregadas de emoções e dúvidas. Dona Yaya, firme, explicou o valor daquele lugar para ela e para a comunidade. Contou histórias de Tonho, de Rita, dos filhotes, da transformação que tudo aquilo representava. Lúcia, por sua vez, falou sobre segurança financeira, estabilidade e o medo do futuro incerto. Ao final da visita, as duas não chegaram a um acordo, mas plantaram uma semente importante, o respeito às escolhas e o reconhecimento das motivações de cada uma. Dona Yaya entendeu que poderia ser firme sem fechar as portas para o diálogo, e Lúcia percebeu que o valor do projeto ia muito além do dinheiro. Enquanto isso, Tonho continuava a sua trajetória silenciosa, mas decisiva. Em um momento de vulnerabilidade, foi encontrado deitado sozinho perto do rio, olhando para a água como se buscasse respostas. Dona Yaya, ao encontrá-lo, sentou-se ao seu lado, acariciou sua cabeça e falou baixinho. Foi um dos momentos mais emocionantes para ela, perceber que até o mais forte dos caramelo precisava de conforto e afeto. Esse episódio serviu para fortalecer a conexão entre eles, mostrando que cuidar não era apenas alimentar ou abrigar, mas estar presente, entender as emoções, respeitar o tempo e os limites. Com a chegada da feira cultural, o quintal da Casa Amarela foi montado como um pequeno espaço de convivência, cheio de fotos, objetos, vídeos e histórias que mostravam o dia a dia do projeto. A participação foi um sucesso, e o projeto recebeu reconhecimento oficial da prefeitura e de instituições ambientais e sociais. Na feira, Dona Yaya fez questão de apresentar Tonho para o público, falando sobre sua história, sua força e sua importância para a vila. Mariana exibiu o documentário que produzira, que emocionou a todos e inspirou pessoas de diferentes lugares a pensar em formas de ajudar os animais e as comunidades locais. Os filhotes, agora maiores, também tiveram seu momento de destaque, encantando crianças e adultos com sua alegria e energia. No final do mês, enquanto o céu começava a se tingir de tons dourados no entardecer, Dona Yaya sentou-se novamente no alpendre com Tonho ao seu lado. Olhou para trás, para o caminho percorrido, e sentiu uma mistura de orgulho, gratidão e esperança. Sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas também que o amor e a determinação daquela vila, daquele quintal, daqueles caramelo, eram forças que nenhum obstáculo poderia vencer. A vida seguia, com seus altos e baixos, mas a história do cachorro caramelo que latiu forte ao ver seus filhotes pendurados continuava a ser escrita, dia após dia, com coragem, carinho e a certeza de que, mesmo nas adversidades, o amor sempre encontraria uma forma de florescer. Outubro terminou, dando espaço para novembro, mês em que o ar da vila de São Raimundo do Norte começava a ficar mais ameno, com as manhãs frescas e os entardeceres dourados que só o fim do ano sabia trazer.
A rotina no quintal da casa amarela de Dona Yaya seguia intensa, marcada pelo ritmo dos animais, das pessoas e dos acontecimentos que teciam uma teia cada vez mais forte de conexões entre todos os envolvidos no projeto A Voz do Quintal e Casa do Caramelo. Tonho. Tonho, agora mais idoso e sábio, seguia sendo a alma do lugar. Seu olhar, profundo e calmo, carregava uma história de superação e amor que inspirava a cada movimento feito ali. Apesar da idade avançada, mantinha a postura firme e vigilante que sempre o caracterizou, embora seus passos fossem mais lentos e seus latidos, mais contidos, mas ainda cheios de significado. Com o sucesso da feira cultural, o projeto ganhou mais visibilidade e apoio, porém, isso também trouxe novas responsabilidades e dificuldades. O grupo de voluntários cresceu, e com ele, a necessidade de organizar melhor os recursos e as tarefas, para garantir que o cuidado com os animais não se perdesse em meio à burocracia. Dona Yaya, sempre a líder natural, sentiu o peso dessa nova fase. A simplicidade do início dava lugar a uma estrutura mais complexa, e ela precisou aprender a delegar funções, formar equipes e criar sistemas para que tudo funcionasse de forma mais eficiente. Mariana, que já havia se tornado quase uma filha adotiva, se destacou nesse processo. Sua formação acadêmica somada ao carinho pela vila fizeram dela uma peça fundamental para o equilíbrio entre a técnica e o coração. Com ela, Dona Yaya sentia que podia contar para enfrentar os novos desafios. No entanto, nem todos os moradores se adaptaram bem a essas mudanças. Alguns sentiam que a essência do projeto estava sendo perdida, que a vila começava a virar uma espécie de espetáculo, e que o tempo dedicado às relações genuínas estava diminuindo. Essas opiniões geraram debates intensos, às vezes acalorados, nas reuniões realizadas no centro comunitário. O grupo percebeu que precisaria criar espaços de escuta e diálogo, para garantir que todas as vozes fossem ouvidas e que o projeto mantivesse seu propósito original. Nesse momento, Tonho passou por um episódio que reforçou a importância dessas conexões humanas e animais. Durante uma manhã nublada, um visitante trouxe um cão abandonado, magro e assustado, encontrado na beira da estrada que ligava São Raimundo do Norte a outras vilas. O animal, visivelmente traumatizado, não confiava em ninguém e fugia de todos. Mariana, com sua experiência, sugeriu que o tratamento fosse feito de forma gradual, respeitando o tempo e o espaço do cão. Dona Yaya, mesmo com seu coração apertado, entendeu que a paciência seria a melhor arma. Tonho, curioso, se aproximou devagar, deixando o novo cão sentir seu cheiro, sua presença calma. Esse processo de conquista da confiança foi lento, e durante semanas o cão permanecia escondido, saindo apenas para comer e se abrigar. A comunidade se mobilizou para garantir que o ambiente fosse seguro e acolhedor. Enquanto isso, Rita e seus filhotes cresciam, alguns já aptos para adoção, outros ainda precisando de cuidados especiais. Cada adoção era uma conquista celebrada, mas também um momento de despedida e emoção para quem ajudara a cuidar. Com o passar dos dias, Dona Yaya enfrentava também o desafio de manter o projeto financeiramente sustentável. As doações eram importantes, mas insuficientes para todas as necessidades. A ideia de criar uma horta comunitária dentro do quintal surgiu como alternativa para gerar recursos e ao mesmo tempo fortalecer a alimentação saudável para os cães e moradores. A horta foi criada com a participação de crianças, jovens e adultos, que aprenderam sobre técnicas de cultivo e sustentabilidade. A experiência trouxe um novo fôlego para o projeto, ao mesmo tempo em que conectava ainda mais a vila com o seu entorno natural. O programa de oficinas de adestramento, coordenado por Mariana, ganhou novos voluntários e ampliou seu alcance, levando para além do quintal a importância do cuidado responsável e da convivência harmoniosa entre humanos e animais. Porém, a vida reservava surpresas que testariam a força e a resiliência de todos. Em uma tarde chuvosa, um vazamento de água no sistema de captação do quintal causou um problema grave. A água que deveria irrigar a horta e abastecer os bebedouros dos animais começou a faltar, deixando todos apreensivos. A solução não foi simples, era preciso consertar o sistema e, ao mesmo tempo, buscar alternativas para garantir o abastecimento imediato. Dona Yaya, com sua calma habitual, convocou uma reunião emergencial, e juntos encontraram uma saída temporária. A vizinhança se uniu para compartilhar água, e voluntários passaram a levar baldes e tonéis para manter os animais hidratados.
Esse episódio trouxe à tona o poder da solidariedade e da união comunitária, que eram a base de tudo o que haviam construído. Tonho, mesmo debilitado pela idade, parecia entender a importância daquele momento e acompanhava cada movimento, como um símbolo vivo de resistência. Enquanto o concerto seguia, um acontecimento inesperado abalou a paz da vila. Uma tempestade forte atingiu São Raimundo do Norte durante a noite, provocando quedas de árvores e danos em algumas casas. O quintal de Dona Yayá, protegido por muros e árvores, sofreu poucos danos, mas o susto foi grande. A manhã seguinte foi de trabalho conjunto. Moradores se mobilizaram para limpar ruas, ajudar vizinhos e garantir a segurança de todos. Tonho, mesmo frágil, esteve presente, recebendo o carinho e o apoio de quem o via como um guardião. No meio desse cenário, um jovem chamado Paulo, que havia se afastado da vila há anos por razões pessoais, retornou disposto a ajudar. Paulo carregava consigo uma bagagem de mágoas e arrependimentos, mas encontrou na comunidade uma oportunidade de redenção. Sua motivação principal era reconquistar a confiança da mãe, que vivia na vila e sempre acreditou em sua capacidade de mudança. A presença de Paulo trouxe um novo dinamismo para o grupo, e sua força de trabalho foi fundamental na reconstrução pós-tempestade. Enquanto isso, Mariana enfrentava um dilema pessoal. Seu estágio estava chegando ao fim, e ela precisava decidir se continuaria na vila ou se voltaria para a cidade para terminar seus estudos. A ligação com Tonho, Dona Yayá e a comunidade tornava a decisão difícil. Durante uma conversa íntima com Dona Yayá, Mariana revelou seus medos e sonhos, e recebeu conselhos que a ajudaram a enxergar que seu futuro poderia ser construído ali, entre aquelas pessoas e animais que tanto amava. Tonho, apesar da idade avançada e dos sinais de desgaste, seguia sendo a presença constante que unia todos. Em momentos de fragilidade, ele encontrava força no carinho dos filhotes que havia ajudado a criar, e no olhar doce de Dona Yayá, que era seu porto seguro. As vitórias daquele período foram conquistadas com esforço visível e sacrifícios que ninguém podia ignorar. Cada conquista vinha acompanhada de um custo, e noites sem dormir, preocupações financeiras, desafios emocionais, mas também momentos de felicidade genuína e conexão profunda. O quintal da Casa Amarela continuava a se transformar, não só como espaço físico, mas como símbolo vivo de uma comunidade que resistia e crescia unida, onde o latido forte do cachorro caramelo era a voz da esperança, da coragem e do amor que movia São Raimundo do Norte. O último mês do ano chegava lentamente, trazendo consigo a promessa de recomeços e celebrações. O sol se punha mais cedo sobre a vila de São Raimundo do Norte, pintando o céu com tons alaranjados e rosados, como se o horizonte quisesse vestir-se para uma grande festa. O ar estava impregnado do cheiro de terra molhada após as chuvas, da madeira queimada nas fogueiras e do aroma doce das frutas da estação. Tudo parecia conspirar para um momento especial, um momento que mudaria para sempre a história daquele quintal e de seus habitantes. Tonho, o cachorro caramelo que havia conquistado o coração de todos, sentia que seu tempo ali estava chegando ao fim, mas não sem antes deixar um legado imensurável. Seus olhos, ainda que um pouco opacos pela idade, brilhavam com a mesma intensidade de quando viu seus filhotes pela primeira vez, quando latiu forte, cheio de amor e proteção. Ele sabia que aquele quintal, aquela vila, e aquelas pessoas eram a sua família, e que, juntos, haviam construído algo além do que qualquer um poderia imaginar. Naquela manhã, o sol nascente iluminava suavemente o alpendre onde Dona Yayá sentava-se com Tonho. Ela acariciava lentamente sua cabeça, sentindo o calor daquela conexão profunda e silenciosa. Havia uma tranquilidade na atmosfera, um entendimento tácito de que a jornada estava chegando a um ponto culminante. Durante semanas, a vila havia se preparado para a grande festa de encerramento do ano, que também serviria para inaugurar oficialmente o novo espaço de acolhimento para animais resgatados, fruto do projeto A Voz do Quintal e Casa do Caramelo Tonho. A mobilização envolveu desde crianças a idosos, passando por voluntários que vieram de outras cidades inspirados pela história da vila e do cachorro caramelo que jamais desistiu. Mariana, agora uma profissional quase formada, organizava os últimos detalhes da cerimônia. Sua voz carregava emoção e gratidão ao falar sobre o que aquela experiência significava para ela. A jovem sabia que sua decisão de ficar na vila era definitiva, pois ali havia encontrado não apenas um projeto, mas um propósito para a sua vida.
Os filhotes de Tonho, já adultos, corriam felizes pelo quintal, demonstrando a alegria e o vigor que só o amor e o cuidado podem proporcionar. Alguns já haviam sido adotados por famílias que passaram a frequentar o projeto, incentivadas pelo exemplo da vila. Outros ainda aguardavam seus lares, mas ninguém ali duvidava que o futuro lhes reservava felicidade. Na manhã da festa, o céu estava azul, o vento leve e o perfume das flores da horta comunitária enchia o ar. Todos os moradores, voluntários e visitantes se reuniram ao redor do quintal, decorado com fitas coloridas e fotografias que contavam a trajetória do projeto. Dona Yaya subiu ao pequeno palco improvisado, e com sua voz firme e serena, agradeceu a todos pelo empenho e carinho. Falou sobre o significado daquela comunidade unida, da importância do respeito à vida e da coragem que cada um demonstrou para transformar uma pequena vila em um exemplo de solidariedade. Quando o momento de apresentar Tonho chegou, um silêncio reverente tomou conta do público. O cachorro Caramelo, com a dignidade de quem sabe o valor de sua jornada, caminhou lentamente até o centro do quintal. Seus olhos encontraram os de Dona Yaya, que sussurrou palavras doces de incentivo e amor. Foi então que Tonho latiu forte, como nunca antes, um som que ecoou pelo ar, atravessando a vila, os corações e as histórias de todos ali presentes. Aquele latido não era apenas de um cão, ou era a voz de uma comunidade inteira que se unira para superar dificuldades, proteger o que amava e criar um futuro melhor. As lágrimas brotaram nos olhos de muitos, pois ali estava o símbolo vivo de que o amor e a persistência são forças capazes de transformar o mundo, mesmo que pareça pequeno aos olhos de quem não vê. Entre os presentes, Lúcia, a sobrinha de Dona Yaya, emocionada, aproximou-se e pediu desculpas pelo ceticismo do passado. Reconheceu que o valor da vila não estava em bens materiais, mas na força dos laços humanos e no respeito à vida em todas as suas formas. Sua mudança de atitude representava mais uma vitória para o projeto. Paulo, o jovem que retornará com o coração aberto, abraçava a mãe com gratidão e esperança, demonstrando que os obstáculos da vida podem ser superados com apoio e amor. Enquanto a festa seguia, Mariana aproveitou para anunciar a criação de um programa de formação permanente, que levaria para outras vilas e cidades a metodologia desenvolvida no quintal da Casa Amarela, ampliando o impacto do projeto e multiplicando as possibilidades de transformação. O final do dia foi coroado por um espetáculo simples e encantador. As crianças cantaram músicas tradicionais da região, acompanhadas por instrumentos locais, e todos juntos celebraram o ciclo que terminava e o novo que se anunciava. No silêncio que antecedeu a despedida, Tonho deitou-se ao lado de Dona Yaya, sentindo a brisa suave e o calor do sol poente. Era um momento de paz, de vitória e de certeza de que, apesar dos obstáculos, o amor sempre encontra um caminho. O cachorro Caramelo que latira forte ao ver seus filhotes pendurados havia cumprido sua missão. Deu a eles, e a toda a vila, uma lição de coragem, persistência e humanidade que jamais seria esquecida. O latido de Tonho ecoaria para sempre nas memórias daqueles que acreditaram que, juntos, podemos transformar o mundo. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ou praça, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.